bem-vindos a mais um Papo Técnico e no dia de hoje eu tenho a honra de receber um excelente profissional. Samir Sabadin jogou nas categorias de base do Paraná Clube e seguiu para o esporte profissional no atletismo, onde chegou à seleção brasileira, teve um grande destaque, viajou por vários países, é formado em educação física, pós-graduado e tem também especializações em biomecânica, coordenação motora, fisiologia. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, tem algumas perguntas muito intrigantes para fazer para o Samir. Mas antes disso eu quero pedir que você dê o joinha no nosso vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Samir, muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui com a gente, com o pessoal que nos acompanha. E eu queria que você fizesse uma introdução ao Samir, né, o momento que o Samir vive hoje, para então a gente entrar nessa entrevista. Bom, tudo bem, gente? É um prazer estar participando desse projeto. Para quem não me conhece, eu iniciei com 9 anos a jogar futebol. Eu joguei aí dos 9 até os 17 anos na base, né? Passando por várias categorias, sendo que eu passei um tempo jogando na base do Paraná Clube. Isso foi em meados de 95 e depois joguei um pouquinho de suburbana também, também em base, né? E depois eu parei de jogar futebol e fui convidado para participar da equipe de atletismo do Paraná Clube. Isso foi em 98. De 98 até final de 2018 eu fui atleta de alto rendimento na modalidade de marcha atlética, uma das provas mais técnicas do atletismo, sendo que cheguei a ser várias vezes campeão paranaense, cheguei a ser campeão também brasileiro universitário, conheci vários países, várias culturas, competindo com vários atletas, tentei buscar índice olímpico e tentei chegar no máximo aonde um atleta ele quer atingir como uma carreira profissional, né? Então, claro que cada um tem o seu limite, então eu fui até onde o meu corpo me limitou. E dentro disso eu me formei, né, em educação física, me especializei em fisiologia, fiz vários cursos de especialização, né, sendo algum deles de biomecânica, também na parte de coordenação motora, que nem o Kaique falou. E hoje eu quero pegar toda essa experiência que eu tive dentro do atletismo, misturar com o futebol, para poder trazer até mesmo conhecimento novo para dentro do futebol, né, que está envolvido desde como o atleta ele vai se portar no campo de futebol, na movimentação dele, durante a corrida. E hoje a gente sabe que tem muitos jogadores limitados nesse sentido. Hoje existem alguns testes também para detectar isso. E então é uma ferramenta de extrema importância, principalmente lá na iniciação, né? Porque você pegar um atleta já com 17 anos e tentar corrigir isso já é difícil. Então eu quero tentar passar o máximo de conhecimento dentro dessa área para que a gente possa ir desenvolvendo isso no futebol de iniciação. Legal, Samir. E hoje também o Samir é coordenador da preparação física de um centro de formação de atletas e também treina as categorias menores, categorias sub-11, sub-10. E a gente estava conversando aqui, Samir, e eu lembrei de um momento na minha carreira que eu já era um atleta profissional, já tinha jogado em alguns clubes e eu estava sem clube e eu peguei um preparador físico para fazer um trabalho ali específico. E eu me lembro que aquele preparador físico ele foi muito eficaz em trabalhos de coordenação motora. E na época eu já tinha 21 para 22 anos. E eu me lembro que aquele trabalho que ele fez, aquela ênfase em escadinha, em estacas, trabalhando muito assim esse meu posicionamento de corpo, aquilo fez muita diferença na minha carreira, já sendo um profissional. E aí eu fico pensando assim, poxa, se aquilo já trouxe uma diferença tão grande, eu já sendo um dinossauro, vamos pensar assim, né? Um cara já com todas as memórias aí musculares e etc., quiçá num menino de 6 a 7 anos, né? Qual que é a tua opinião sobre esse trabalho lá em meninos novos? Até que idade? Qual a porcentagem de eficácia que isso pode fazer?
Primeiramente, a gente tem que partir de um seguinte ponto. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica o esporte para criança nessa idade ali, a partir de 5, 6 anos, de uma forma lúdica, né? Eu tenho um filho de 5 anos e no momento agora eu não quero algo competitivo para ele. Até mesmo a Sociedade de Pediatria nos orienta a não, nessa idade, não criar algo competitivo para as crianças, mas de uma forma assim lúdica, né? Onde elas vão desenvolver a parte motora, a parte cognitiva delas brincando. Então, por exemplo, hoje tem pais que colocam filhos em academia de natação, contratam pessoas para atendendo o filho, mas não pensar de uma forma assim, não, só lá para passar o tempo, mas pensar assim, não, meu filho está desenvolvendo o quê? Né? Então assim, a gente tem autores, a gente se baseia em Piaget, Galahu, né? Sobre a questão do desenvolvimento motor. E isso a gente tem que saber obedecer cada estágio desse desenvolvimento. Então quando a gente pega, e isso é falado desde o estágio lá do nascimento até a fase adulta. Então quando a gente está no estágio ali, onde a criança ela já começa, já sabe correr, ela já sabe pular, ela sabe fazer vários movimentos de uma forma assim mais concreta, aonde vem um momento de você começar a polir isso, né? Mas esse polimento, enfiar na cabeça de uma criança que esse polimento ele tem que ser de uma forma competitiva, isso pode ser arriscado. Então a gente tem que pegar essa criança, se ela gosta de futebol, com 5 anos ela quer ser jogador de futebol, a gente tem que cuidar como é que a gente vai motivar essa criança. A gente também não pode deixar o lado competitivo também. A gente não pode deixar que morra esse lado competitivo da criança. Sim. Mas a gente tem que saber dosar de uma forma que ela não venha com tanta sede ao pote, para que futuramente ela não venha colher consequências com isso. Ao mesmo tempo, eu durante a minha vida como atleta, o que eu mais vi foi garotos encerrar a carreira de uma forma precoce. Dentro do atletismo, por exemplo, eles encerraram uma categoria, se não me engano, a categoria menor, né? Ou encerraram, estão pensando em encerrar porque muitos treinadores do mundo todo, eles estão criando atletas campeões mundiais, categoria tipo sub-17. Mas esses atletas eles acabam sendo campeões mundiais sub-17, mas eles não conseguem atingir a fase adulta. Por quê? Foi tanto exigido deles na categoria de base que quando eles chegam na fase adulta eles já estão saturados, né? Tanto psicologicamente, fisicamente. E trazendo para o futebol, hoje, como eu tenho trabalhado nas categorias também menores de iniciação, o que eu mais tenho acompanhado é atletas com aquela síndrome do crescimento. E uma dessas síndromes é a Gottsschalder, que é onde aqui próximo da região patelar acaba sendo cria um caroço, né, de tanta sobrecarga de quadríceps, né, porque foi exigido tanto de uma forma precoce nesses garotos que acaba saindo esse caroço, aonde eles se tornam limitados porque começa a sentir dor e às vezes tem que ficar aí 120 dias parado ou até mais, ou abandonar a carreira por causa desse esforço exacerbado, né, de uma forma precoce lá atrás, né? E eu vou dar um exemplo de um garoto, o ano passado, começo do ano passado, ele chegou para mim: Samir, meus 2 joelhos estão doendo. Eu perguntei para ele quando ele começou a jogar futebol. Ele falou: eu comecei a jogar futebol com 5 anos, e na época ele estava com uns 13 anos, se eu não me engano. Então e ele falou que jogava muito sintético, então foram 8 anos, né, jogando futebol sintético. Não que futebol sintético é errado, mas ele acabou, quando eu encostei no joelho dele, eu percebi que tinha esse caroço, já percebi que seria uma síndrome de Gottsschalder. Mandei ele falei com os pais dele, solicitei para eles fazer a ressonância.
e deu essa síndrome, ele teve que ficar um tempo parado, né? Eu nunca mais tive retorno com esse jogador, né? Não sei se ele parou, se ele continuou. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse processo de iniciação, porque quando a gente enxerga um grande talento, onde ele foi mais desenvolvido de uma forma motora, né? Porque isso varia muito. Tem aquele atleta, aquela criança de 5 anos que foi bastante desenvolvido, e tem aquele garoto que nunca foi desenvolvido. Então, claro que aquele que foi mais desenvolvido, com brincadeiras assim de corrida, jogando bola dentro de casa, na quadra, tem um espaço maior, claro que ele vai ter mais facilidade do que aquele menos desenvolvido. Legal, e até você falando sobre isso, é um tema que eu conversei com o Márcio numa entrevista, a respeito da iniciação precoce e sobrecarga precoce, né? Hoje a gente vê muitos meninos desanimando, como você falou, não sabia desse dado do atletismo, mas no futebol acontece a mesma coisa, ou meninos que têm uma sobrecarga muito alta, em idades onde deveriam só brincar, né? E já tem treinos de jogadores profissionais, ou treinam demais 2 vezes. A gente vê alguns absurdos, né? Meninos de 12 anos que treinam 2 vezes por dia, isso em cunho de competição. Então ele treina competição no campo e vai para o futsal no mesmo dia, né? Isso, além dessa sobrecarga, pode se trazer uma sobrecarga emocional. O que você vê disso também? Você tem acompanhado um pouco disso no futebol? Sim, tenho acompanhado bastante isso. A questão da sobrecarga, aí a gente fala das fases sensíveis, né? Aqueles jogadores, você pega aí, como é que você vai conseguir exigir de um atleta, né? Da mesma forma que você exige de um atleta adulto, com uma criança de 5, 6, 7 anos, vamos colocar ali até 12, 13 anos, né? Como é que você vai exigir dele a intensidade, volume, sem que essa criança ainda, ela está em fase de formação ainda, a cabeça dela não está preparada para absorver tanta sobrecarga de treino. Isso vai fazer com que ela, ao mesmo tempo, evolua um pouco, mas que ela entre em overtraining rápido, ou acaba acontecendo um outro tipo de sobrecarga articular, física, que vai limitando ela não vai conseguir desenvolver, e isso acaba frustrando ela também, e vai chegar um momento que ela vai ter que encerrar a carreira. Ela ficou limitada por uma grande sobrecarga de treino. E hoje, até mesmo a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala para a gente evitar a competitividade, criar essa competitividade na cabeça da criança até os 13 anos. Mas a gente sabe que hoje clubes eles estão formando jogadores aí já a partir de 9, 10 anos. Algum tempo atrás eu vi um comentário, eu estava num simpósio, e até mesmo o ex-jogador Alex, ele falou que ele vê que não existe jogador de futebol com 10 anos. E eu concordo com ele, porque ainda é uma fase muito ainda cedo de exigir que esse jogador ele vai ser um profissional, ou vai ser um futuro Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. E a gente sabe que hoje tudo está assim de uma forma mais precoce, está muito acelerado para as nossas crianças, né? Mas a gente, como treinador, como já pessoas assim vividas, erraram muito na vida e já passaram e adquirem conhecimento, nossa obrigação é fazer com que essas crianças elas desenvolvam, mas com saúde primeiro, pensando na saúde. E através disso a gente vai descobrindo alguns talentos para serem polidos. E quando a gente começar a polir esses talentos, a gente tem que pensar que ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que tem vários objetivos na vida, e não só focar na carreira profissional de futebol. Ela tem que estudar, ela tem os outros afazeres e tudo isso. E para que futuramente ela não venha, de repente, chegar ali com 17, 18 anos, ela se tornar uma pessoa frustrada porque não chegou a ser um jogador de futebol.
porque é uma fase muito difícil também que a gente tem que acabar lidando. E pior ainda, um jogador que poderia ter chego, mas não chegou pela sobrecarga exagerada de treinos que foi dado antes da hora. Muito interessante esse tema. Eu não quero aprofundar com você porque tem outras perguntas que eu acredito que você vai conseguir trazer um ganho muito grande, mas a gente vai gravar um outro vídeo falando sobre isso porque é um caso extremamente sério, porque aí talvez algumas pessoas possam falar assim, mas na minha época, mas na minha época eu jogava futebol o dia inteiro, só que jogava sem responsabilidade, jogava no campinho de barro, jogava na escola, no recreio, nossa, jogava um monte. Então a questão é a junção dessa sobrecarga sobre competição e sobre pressão também. Pressão do treinador, pressão do pai, pressão do empresário. Menino hoje com 9, 10 anos já tem empresário, né? Mas isso é tema para outro momento. Samir, você falou sobre uma palavra de polir. E eu queria te fazer uma pergunta que realmente eu tenho assim muita curiosidade do assunto. Eu vejo que no atletismo, pensando na velocidade, né, sprints, eles são extremamente coordenados ali, né? E aí você pega também aí o Cristiano Ronaldo, ou a gente viu agora recentemente o Usain Bolt num jogo, né? Que ele dá uma corrida. Claro que a gente não quer que nenhum jogador de futebol, não que a gente não quer, que é difícil um jogador se tornar um Usain Bolt. Mas existe um trabalho a ser feito, talvez vamos pensar ali acima de 13, 14, 15 anos, ou até mesmo mais nessa iniciação, que a gente vai conseguir potencializar esse menino, deixar ele mais rápido, fazer, que eu sei que isso é possível, fazer com que ele tenha a mesma velocidade ou mais e gaste menos energia, ou talvez consiga posicionar o seu corpo com uma coordenação melhor e a sua tomada de decisões nos jogos sejam melhores. É possível fazer isso? Sim, é possível. Vamos pegar aqueles atletas de iniciação, né, que estão ali, eu prefiro falar assim do início, porque se a gente começar falando daquele atleta que tem 18 anos e o que tem que ser trabalhado nele, a gente vai estar pulando várias etapas. Então eu prefiro pegar ali da iniciação. Da iniciação você começa a desenvolver, a trabalhar em cima das capacidades, né? A gente pega, por exemplo, Piaget, ele fala assim de 4 pontos do desenvolvimento motor. Se a gente for começar a pegar ali a partir do estágio operacional, né, que vai dos 2 a 7 anos, né, estágio operacional de Piaget, a gente consegue ver que o garoto ele já consegue assimilar alguns movimentos. Aí quando a gente entra com estímulos, desde você pode fazer educativo de corrida, escadinha, saltar alguns implementos baixos, né? Gerando um pouquinho ali, tentar, não que você gere uma potencialização muito alta, uma carga muito alta, mas você vai estimulando com exercícios, que a gente fala educativos. Você faz brincadeiras onde existe uma aceleração, né? Algo lúdico, não precisa ser aquela aceleração isolada, né? Não precisa ser aquela, não, vai lá, faz tiros de 60 metros. Hoje no futebol você atinge ali às vezes no máximo 30 metros de uma velocidade extrema, né? E às vezes nem isso. E sendo que no futebol hoje aquelas velocidades extremas, aonde a tua frequência está lá em cima, aonde teu nível de lactato está elevado, é pouco, né? E o futebol hoje ele é mais de predominância aeróbia do que aeróbia lática, né? E então a gente tem que cuidar muito desse ponto, porque se a gente começar já a colocar ali nas crianças, né, nesses garotos, que eles têm que fazer tiros de explosão para melhorar a velocidade, aí eu discordo, eu acho que é totalmente errado. A gente vai começar a potencializar muito cedo, pular vários estágios, sendo que a gente pode trabalhar isso com exercícios, com atividades lúdicas, com brincadeiras, né? E dentro disso tudo ir incrementando essas atividades.
Aí conforme essa criança foi subindo de categoria, aí você vai mudando, ela vai, aos pouquinhos ela vai começando a entender que ela mudou de nível, né? Que ela está num outro estágio, que ela tem que começar a realizar estímulos diferentes, até ela chegar ali numa fase de 15, 16 anos, que os estímulos eles são um pouquinho mais, eles começam a serem mais agressivos. Mas lá atrás, ela já trabalhou toda aquela, vamos dizer assim, geometria do corpo dela, já está bem desenvolvida, onde ela vai ter uma economia de corrida, onde ela vai ter um melhor desenvolvimento motor. E assim, não existe a forma certa de correr. Eu quero correr igual igual o Usain Bolt, né? Ninguém nunca vai conseguir correr igual o Usain Bolt. Né? Só o Usain Bolt conseguiu correr do jeito que ele correu. Por quê? Isso é individual de cada um. Né? Então, essa individualidade, você vai melhorar, que nem você falou, você melhorou a tua parte mecânica, mas dentro da tua forma física, dentro das suas limitações. Né? Então, cada um dentro da sua forma física, da sua identidade biológica, vai conseguir evoluir, né, fazendo o trabalho de coordenativo. Né? Então, não é eu quero correr igual, se eu não correr igual ele, então eu estou errado. Não existe isso.